Sejam bem-vindos. Na próxima hora vamos analisar os principais acontecimentos económicos que marcaram o ano que agora termina e perspectivar aquilo que pode ser o próximo ano, claro, sempre do ponto de vista económico. Nesta edição especial juntamos alguns dos que conhecem bem a economia do país. O economista João Ferreira do Amaral, o empresário Miguel Rodrigues, diretor-geral da Feels Like Home, a maior empresa nacional de gestão de alojamento local, o gestor Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal, e ainda Daniel Carapau, da Associação Precários Inflexíveis. Muito obrigado pela vossa presença nesta edição. Em 2019, acentuaram-se as tensões comerciais, sobretudo entre os Estados Unidos e a China, mas com os estilhaços a atingirem também a União Europeia. Tensões que explicam, em grande parte, o abrandamento económico global que ainda se faz sentir. Este foi o ano em que uma mulher assumiu a liderança do Banco Central Europeu e em que os bancos regressaram em força aos lucros, apesar do ambiente hostil de juros negativos. Em Portugal, este foi o ano em que houve mudanças nas leis do trabalho para combater o excesso de precariedade, mas que muitos criticam por estimularem a precariedade. E este foi também o ano em que os automobilistas voltaram a ter de olhar com especial atenção para o ponteiro do combustível. Em plena semana da Páscoa, o país acordava para um conflito laboral que deixava secos os depósitos dos carros. Eu ainda procurei algumas bombas, mas não havia. No início das férias de verão, os motoristas de transporte de matérias perigosas voltavam a ameaçar paralisar Portugal. Um conflito liderado por um sindicato independente das tradicionais centrais sindicais. O acordo chegaria antes do fim do ano. Também na área do trabalho, as alterações introduzidas pela Assembleia da República às leis laborais motivaram protestos e manifestações. Entre as mais contestadas, o alargamento do período experimental de 90 para 180 dias para os jovens à procura do primeiro emprego. Outros trabalhadores receberam prémios que geraram polémica. Foi o caso de algumas dezenas de quadros da TAP, uma situação que não foi vista com bons olhos pelo acionista Estado. Entendo incompatível com os padrões de sobriedade que devem existir nas empresas em que o Estado participa. Isto num ano em que a companhia aérea registrou prejuízos volumosos. De regresso aos lucros estiveram os bancos. Entre os maiores, apenas o Novo Banco manteve os resultados negativos e pediu uma vez mais dinheiro ao Estado, ainda por conta do acordo de venda à Lone Star. Todos tiveram que se adaptar ao ambiente de juros muito baixos, leia-se negativos. A compensação foi procurada também nas comissões cobradas aos clientes. Um verdadeiro alívio para as bolsas de quem anda de transportes públicos foi a redução do preço dos passes nas zonas metropolitanas. Pagava cerca de 150 euros e agora estou a pagar 40 euros, o que é ótimo. De Portugal para o mundo, a economia global ficou marcada pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Avanços e recuos na imposição mútua de tarifas aduaneiras viram o fim do ano chegar com uma perspectiva de acordo. Pelo meio, os norte-americanos decretaram ainda um quase bloqueio à tecnologia da Huawei, também chinesa, alegando razões de segurança. E tentaram convencer os aliados europeus a fazer o mesmo, incluindo Portugal, na implantação da rede de telecomunicações 5G. 2019 viu ainda a mudança de cadeiras no Banco Central Europeu. Saiu Mário Draghi, depois de anos a baixar os juros de referência e a implementar um programa de compra de ativos, tudo para estimular a economia. Um papel que cabe agora à francesa Christine Lagarde, que deixou o FMI para se mudar para Frankfurt. Estes apenas alguns dos temas que marcaram o ano que agora termina. Selecionamos 4 para esta análise e começamos pela guerra comercial. Professor João Ferreira do Amaral, alguém sai a ganhar com esta guerra? Bom, das guerras comerciais normalmente ninguém sai a ganhar, como é evidente. Mas são coisas que sucedem frequentemente. Agora, muito mais claro nesta rivalidade de superpotências que é a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, que é uma superpotência emergente e, portanto, necessariamente é uma rival dos Estados Unidos. E, portanto, as guerras comerciais têm muito pouco de económico, têm muito mais de político, como é evidente.
Neste caso, entre os Estados Unidos e a China, evidentemente os Estados Unidos têm algumas razões de queixa, mas também a China poderá ter alguns dos Estados Unidos. Normalmente o que os países fazem é, depois de uma fase de pôr as suas convicções à frente e de tentar obter o máximo do adversário, é chegarem a um acordo. Aparentemente é essa fase que se está. Segundo o Presidente Trump, está-se na fase de tradução do acordo, não sei se é verdade ou se não, mas penso que esta fase da guerra comercial pode abrandar, de facto, para o próximo ano. Há outra guerra comercial, de menor dimensão, entre os Estados Unidos e a União Europeia. Aí os Estados Unidos tiveram alguma vitória, porque a Organização Mundial de Comércio permite-lhe, face às queixas dos Estados Unidos em relação à União Europeia, que tem a ver com subsídios ao Airbus, dá-lhe a possibilidade... A questão é sobretudo na parte da aviação e no fabrico de aviões, entre a Boeing dá-lhe a possibilidade de impor sanções e, portanto, os Estados Unidos nessa medida tiveram alguma vitória. Para nós, infelizmente, não temos nada a ganhar com o Airbus, pouco, e acabamos por sofrer sanções, como é evidente, mas eu estou convencido que também vai-se ter o mesmo, vai-se arranjar um acordo, porque ambos perdem, não é verdade? Nuno Ribeiro da Silva, mesmo que haja um acordo, mesmo que haja um entendimento, vamos ter uma pacificação ou vai sempre reinar alguma desconfiança entre estas grandes potências? Desconfiança há, porque é sabido que o presidente americano também é de humores, embora faça uma gestão política, não sejamos ingênuos, mas um dia diz que as coisas estão bem encaminhadas, no outro dia tem um ataque e uma crise de maus fígados e a coisa anda para trás. Agora, o que é verdade é que ainda ontem a própria China retirou barreiras alfandegárias à importação de produtos derivados do petróleo e produtos químicos e, no princípio do ano, anuncia retirar a 850 produtos agroalimentares, medicinais, etc. E, portanto, a coisa parece estar realmente a entrar numa fase de reajuste, de ser recentrado. E isso é bom. Como o professor Ferreira do Amaral dizia, eu julgo que, inclusivamente, os Estados Unidos terão tido razão em mostrar os dentes à China, porque é evidente... Os desequilíbrios eram muito acentuados. Os desequilíbrios são brutais. Eu apanhei em Portugal um exemplo que era da produção, por exemplo, de minerais da mina da Panasqueira, em que a China queria matar todas as minas europeias. E isto já nos anos 90, e abrimos um processo, e a China, efetivamente, provou-se que fazia dumping sobre o wolframio e sobre uma série de outros metais que saíam das minas. E, portanto, a China usa e abusa, de facto, essas práticas e, nesse sentido, é razoável que seja chamada à ordem. Mas penso que, de facto, todos percebem, e o presidente americano, que quer manter, por certo, uma boa dinâmica da economia americana em ano eleitoral, percebe também... Depois também tem o efeito boomerang na própria economia americana. Não é? Exatamente. Portanto, percebe que parece um bocadinho um jogo que puxa corda, não é? Agora puxa, está quase a estalar, mas cede um bocadinho. E este ano, ao Presidente dos Estados Unidos, interessa que haja uma boa dinâmica da economia americana e para isso é importante as exportações para a China e, enfim, e também importação de produtos chineses que fazem com que ajudam com que os preços não subam na economia mundial e americana em particular. Miguel Rodrigues, como é que assiste a alguém que está no setor do turismo, no setor do alojamento, do movimento e que vive também muito da confiança, como é que assiste a esta guerra? Relativamente a esta guerra comercial, na parte do turismo, na parte que nos toca, não se tem sentido muito o decréscimo de procura por via deste conflito mundial que existe hoje em dia. A procura continua estável, a crescer a ritmos mais reduzidos do que antigamente, mas que nos obriga, acima de tudo, a reinventar e arranjar formas de tornar mais competitivo, não por a questão da guerra comercial, mas sim por a abertura de novos mercados diferentes ou que não estão diretamente interligados com esta questão da guerra comercial, nomeadamente a questão da Norte da África, países que estavam completamente fora do circuito de turismo e que agora, com a estabilização desses mercados, começam outra vez a haver procura para esses destinos e o turismo, embora a crescer em Portugal,
obriga-nos a ser mais profissionais, a trabalhar mais o mercado e as condições para continuar a atrair turismo para Portugal. E não diretamente relacionado com esta questão. Como é que vê este conflito? Como é que o analisa? Acha que faz algum sentido? No fundo, como dizia o professor João Ferreira do Moral, os Estados Unidos têm de facto alguma razão de queixa, utilizando uma expressão popular. Eu vejo, não sendo um economista de formação, vejo que sim, porque a China, cada vez que abre ou que tenta entrar num determinado mercado, em face da sua dimensão, acaba por haver alguns desequilíbrios no mercado. E naturalmente neste abriu um desequilíbrio, como estava a dizer ali o Nuno, e que obriga a haver ajustamentos por forma a evitar estas desigualdades. Eu acho que é uma questão também de dimensão, acima de tudo, do mercado e de dimensão que é a China comparativamente com outros mercados. Daniel Carapau, também como é que olha um jovem investigador, que tanto quando sei a sua atividade, para este conflito? Só para corrigir, já fui investigador, atualmente já não. A nível do comércio internacional, não é, que está aqui em causa, mas mais do que a guerra comercial, que nos ocorre comentar é que a competição entre países, combinada com a digitalização, tem contribuído para a perda de direitos dos trabalhadores, não é? Tem levado à pressão negativa para a baixa dos salários, tem levado, incluindo o trabalho à peça, não é? No caso do trabalho para a Amazon ou para outros gigantes digitais que recorrem a esses métodos de contratação para baixar salários e contratar as pessoas na base da extrema precariedade. E os direitos sobre os trabalhadores também, os direitos dos trabalhadores também com tendência a baixar. Isso é consequência deste conflito ou é consequência das políticas seguidas de um e do outro lado? São políticas a nível global ou pela falta de reação, lá está, dos países, a dificuldade em controlar empresas que são transnacionais e também em colocar mínimos na competição que existe entre continentes, entre blocos económicos. Felizmente não avançou o tratado entre os Estados Unidos e a União Europeia, que achamos que seria bastante negativo. Mas estas empresas transnacionais têm uma pressão que podem exercer muito grande sobre os seus trabalhadores. É conhecidos os casos da Amazon em que os trabalhadores atingem a exaustão. Isso tem sido denunciado em vários órgãos de comunicação internacional e, portanto, é algo que os governos devem prestar atenção. A nível da Europa, mencionar apenas o caso da Ryanair, que é uma empresa que, como está sediada na Irlanda, que tem leis laborais bastante menos rigorosas que em Portugal, apesar de, quando contrata trabalhadores portugueses, estar obrigada, obviamente, a cumprir com as leis laborais de Portugal, acha-se no direito de não as cumprir e o Governo tem assistido impávido e sereno, apesar de dizer que está a observar a situação, não toma medidas para controlar essa situação, e ainda por cima uma empresa que tem recebido apoios dinheiros públicos e que nem sequer cumpre a legislação nacional. Isso deveria ser, obviamente, objeto de atuação imediata das autoridades públicas. Muito bem. Uma visão sobre a guerra comercial, que com perspectivas de chegar a um acordo. Olhamos para outro tema deste balanço do ano de 2019. Foi o ano em que a banca regressou em Portugal aos lucros. A grande exceção é, e como tem sido sempre também, o Novo Banco, que ainda continua a receber injeções de capital do Fundo de Resolução. Professor Ferreira do Moral, o pior para a banca já passou? Este regresso aos lucros volumosos é sinal de que o pior já passou? Não sei, ninguém poderá dizer neste momento, uma vez que continuamos numa situação um bocado anómala, que é uma situação de taxas de juros muito baixas, já não dizer negativas em alguns segmentos, o que não é bom, a manutenção dessa situação não é boa. Claro que para nós, como somos grandes país, como somos grandes devedores, aparentemente é bom, mas de facto o sistema financeiro não pode funcionar permanentemente com taxas de juros desta ordem de grandeza. Portanto, a banca adaptou-se a essa situação
com o aumento de outras receitas, nomeadamente as comissões bancárias, que no fundo é a forma de substituir os juros por uma imposição de comissões que algumas vezes nem têm grande justificação do ponto de vista efetivo, que não originam ou não exigem custos adicionais. Portanto, eu diria que enquanto esta situação relativamente excepcional existe, de taxas de juros muito baixas, e não é possível dizer que se está num caminho de sustentabilidade. O sistema financeiro é bom que seja regulado, e infelizmente continua a não ser a nível mundial, mas tem que ter algumas condições de funcionamento normais, nomeadamente que um empréstimo, um depósito receba uma remuneração e o empréstimo pague juros significativos, mas adequados à situação económica. Não é isso que está a acontecer. Portanto, eu diria que para já não me parece que haja nenhum problema especial em relação à banca, sempre com a exceção do novo banco, nós sabemos, infelizmente, que é fruto também das condições atribui essa situação à herança, não é? À herança e à forma como o próprio Banco Central Europeu impôs a resolução. Pronto, mas isso é outro problema. E, portanto, para já não parece que haja grandes problemas, mas a verdade é que esta situação não pode manter-se para sempre. E, portanto, haverá um dia em que tem que se entrar de novo no caminho. Só esperemos é que depois, para compensar, não venham taxas de juros insuportáveis para os devedores. Não é? Que seria trágico, sobretudo para as famílias que pagam as casas ao Banco. Nuno Ribeiro da Silva, são as comissões, logo os clientes, que pagam estes lucros dos bancos? Não só, mas também. Eu penso que a banca está numa fase, como outros setores, mas a banca particularmente exposta de uma transformação profundíssima, com toda a digitalização, com todas as alternativas que aparecem de forma de prestar serviços bancários. E, portanto, o desafio é enorme, nomeadamente para a banca tradicional, que tem uma logística, um hardware de agências espalhadas por todo o lado, de um corpo de colaboradores que ainda são necessários para uma boa parte da população, não é? Sim, embora do crescimento das fintech e de uma série de soluções tem havido, e essa tendência por certo se manterá, de uma diminuição do número de agências bancárias abertas. Isso também tem contribuído para uma diminuição sensível dos custos das instituições financeiras, diminuição dos custos de toda essa logística de agências, diminuição também do pessoal. É sabido que tem sido talvez o setor em que mais diminuiu a força de trabalho e, portanto, o número de colaboradores. E tem havido outros aspectos a ajudar também este reequilíbrio das contas das bancas, como seja a diminuição do crédito mal parado, valoriza... Tem um trabalho importante feito pelos bancos portugueses, até porque é um dos países onde o volume de crédito mal parado era maior. E a dinâmica da economia também tem ajudado, porque se virmos que grande parte do mal parado era, por exemplo, sob imobiliário, a partir do momento em que... Tirando os casos fraudulentos, não é? Tirando os casos fraudulentos, mas se virmos que o imobiliário se valoriza, também isso ajuda as contas dos bancos, o mal parado dos bancos. E tem havido, portanto, um conjunto de fatores, para além dessa diminuição de custos, dessa diminuição do mal parado, não é muito boa ideia, mas do recurso em massa, nomeadamente dos portugueses, ao crédito ao consumo, que esse tem, sim, margens extraordinárias, porque as taxas de juros são muito altas, mas os portugueses continuam a embalar no endividamento para comprar carro, viagens, etc. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores, para além das taxas, comissões, que têm contribuído para esse reequilíbrio das contas que considera dos bancos. Que é sustentável? É o comentário, digamos, a rede frágil, o ponto mais frágil da rede em que os bancos assentam, é o que o professor Ferreira do Amaral disse, quer dizer, é difícil de prever ou de imaginar uma economia em condições normais a funcionar
sem que o dinheiro a que os bancos acedem não pague nada, ou até tenha taxas de juros negativas, e depois possam emprestar com taxas, embora ainda baixas, mas de qualquer maneira com margens que não estimulam a poupança, e portanto há aqui de facto um balanço que não está a funcionar num gera quadro alguma insustentabilidade destes lucros. Miguel Rodrigues, perante a situação dos bancos hoje, é mais fácil, por exemplo, o empresário recorrer ao financiamento bancário ou nem por isso? É uma boa questão. Eu na qualidade de gestor de uma PME, estamos sempre a falar de empresas que compõem o nosso tecido empresarial, e que vem até de uma empresa, de um grupo de construção grande, vejo que o sistema bancário, para uma PME, é bastante difícil. Portanto, é um tema que eu acho que é importante referir aqui, que é uma PME contratar uma linha de financiamento para o seu desenvolvimento, para a sua atividade normal, da experiência que eu tenho, é dificílimo. Portanto, o que é estranho, porque o negócio dos bancos, em princípio, deveria ser emprestar dinheiro. Pronto. Vejo que, de facto, como estava a dizer, os bancos vão ter que reinventar algumas áreas de negócio, dentro da estrutura dos bancos vão ter que se reinventar, nomeadamente a questão dos cartões, dos pagamentos, porque, estando eu num negócio que envolve muita digitalização, de todo o processamento de pagamentos é feito online, portanto eu não preciso dos bancos para receber dinheiro, basicamente, todas estas plataformas de digitalização, elas próprias encarregam-se da questão do sistema de pagamentos e, portanto, naturalmente tira alguma margem aos bancos. Nas linhas de financiamento, eu, sendo uma empresa que tenha alguns investimentos a correr, começámos com o alojamento local, já caminhámos para a indústria hoteleira e temos algum investimento a decorrer. Da primeira vez que fui falar com o nosso banco para contratar uma linha de financiamento, aquilo é tão burocrático, tão difícil e as garantias, se calhar fruto do passado, são tão grandes que eu, numa reunião... Gato escaldado, não é? Como claramente, onde numa reunião estava um diretor de crédito, imediatamente abaixo da administração, eu questionei que eu tinha uma cobertura do financiamento que estava a contar na ordem dos 300%. Portanto, eu tinha que depositar lá dinheiro numa conta para fazer financiamento, tinha que dar aval pessoal. Portanto, a da altura eu disse, olha, não estou interessado. Portanto, eles estavam a cobrir-se do dinheiro que me estava à volta de 300%, foi a conta que eu fiz na altura. Mas se quiser comprar uma casa é mais fácil. É mais fácil porque tem a garantia real por trás, portanto, naturalmente é mais fácil. Daniel Crapau, vê como sustentáveis estes lucros da banca? São algo positivo? O que ocorre dizer sobre isso é que o Estado pôs um montante de dinheiro muito elevado no sistema financeiro, não é? Nos últimos 10 anos, fruto de todas 18 mil milhões de euros no Tribunal de Contas. Fruto de todas as... Embora algum tenha sido recuperado. Já tenha sido recuperado, nomeadamente através dos empréstimos ao BCP e ao BPI. Exatamente. E agora algum que foi para a Caixa também virá por via de dividendos. Nunca recuperaremos provavelmente o que foi posto no BPN, no novo banco não sabemos, mas que é verdade, lá está, os 18 mil milhões são apenas 2 anos que pagavam o Sistema Nacional de Saúde, não é, durante 2 anos, ou a educação durante 3 anos, e portanto achamos que no estado atual o Estado deveria estar a ser recompensado pelo dinheiro que pôs no sistema financeiro, mas sem não está garantias. a ser quando a banca paga uma contribuição extraordinária todos os anos? Não sei se é suficiente para recuperarmos o investimento que foi feito. Sobre os juros, penso que a maior parte da população que vê nisso que é positivo nos seus empréstimos de habitação, não é? Infelizmente, os preços da habitação continuam a subir. Infelizmente, o mercado de arrendamento está a níveis com preços muitíssimo elevados e se não for feita alguma coisa, as pessoas vão se continuar a endividar para comprar habitação, mas já vimos que isso, noutros períodos, não foi uma boa solução. Até a nível da mobilidade, lá está, se as pessoas se afastam dos centros das cidades, estamos a pôr em causa a promoção do transporte público, que é muito importante a nível até das metas para as alterações climáticas. Mas lá está, o custo da habitação é algo que urge que se tomem medidas.
O investimento público está a sofrer pelo dinheiro que foi posto no sistema financeiro e nesta altura não se percebe que o Governo queira ter um superávit, não é? Que é um colapso, que parece que é o único objetivo do sistema financeiro não teria sido uma alternativa pior? Não estou a defender isso, estou a dizer que... Ou seja, esse dinheiro que foi injetado nos bancos, em determinado momento, evitou, eu diria, males maiores. É possível, mas o Estado poderia ter exercido controle de algumas, ou ter tido algum papel na gestão desses bancos em que foi posto o dinheiro no Estado, e o Estado prescindiu de ter esse papel mais interventivo, na medida em que se tornou um dos principais investidores ou acionistas dessas instituições, mas o Estado prescindiu de controlar... O direito de mandar. Exatamente. Professor Ferreira do Amaral, mudamos de assunto. Com certeza. Permite só uma nota. Há aqui um outro aspecto também a não esquecer, a remuneração do capital que está investido nas instituições financeiras, não é? Que não tem havido. Portanto, quem põe dinheiro no capital dos bancos, não é propriamente o depósito, que não tem tido a remuneração desse capital. E esse também é um aspecto preocupante, porque se os bancos não remuneram os seus acionistas, e mesmo que agora tenham voltado aos lucros, vamos ver, e há que comparar qual é o lucro e o que fica disponível para remunerar quem aplicou o seu capital nos bancos. E se não houver investimento no setor financeiro, também leva a uma debilidade para o futuro das instituições financeiras, e gostemos ou não, a economia precisa disso. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Os bancos regressam aos lucros, mas também há aqui um fator interessante, que é: vivemos um momento que há muita liquidez no mercado. Portanto, no nosso caso em concreto, falando de uma PME, quando nós iniciámos este processo de contratar uma linha de financiamento, e a dificuldade associada foi tão grande, que nós rapidamente montámos todo o financiamento da nossa empresa com recurso a equity externo aos bancos. Portanto, eu acho que os bancos... Alternativas de financiamento. Exatamente, mas este para mim é um motivo de grande preocupação. É porque as taxas de juros muito baixas ou até negativas fazem aumentar a liquidez de uma forma desproporcionada. E isso é o meio caminho andado para uma nova crise financeira, porque os valores dos ativos financeiros são muito elevados artificialmente quando a taxa de juros está muito baixa. E penso que esse é um aspecto que nos deve preocupar bastante, e ver até que ponto, agora estou a falar do sistema financeiro global, vai resistir a alguma crise que possa aparecer. Crises aparecem sempre, elas podem ser de maior dimensão ou menor. Se o sistema financeiro está relativamente estável, uma crise normalmente acaba por se resolver sem grande problema. Se está a acumular tensões, como é o caso de excessivo de liquidez, podemos ter nenhum problema. Muito bem, vamos falar de trabalho, de leis laborais num primeiro momento. Este foi o ano de 2019 em que houve a aprovação de um pacote de combate à precariedade, com várias medidas, entre elas duas simbólicas, que destacaria: o máximo dos contratos a prazo desceu de 3 para 2 anos. O período experimental é alargado de 90 para 180 dias. Professor Ferreira do Amaral, isto combate a precariedade? Houve, de facto, medidas eficazes de combater a precariedade em Portugal? Devo dizer que não sei. Não só porque não sou especialista em leis laborais, como porque para mim não é claro como é que se pode ter uma certeza a priori sobre estas matérias. Porque as coisas vão no sentido... Há aparentemente dois movimentos que podem ser em sentido contrário. O alargamento do período experimental é no sentido de aumento da precariedade, algumas restrições à precariedade vão no sentido contrário. Eu aqui a única coisa que poderia recomendar é uma coisa de bom senso, é ver o que é que dá. Se, de facto... avaliar as medidas, que é uma coisa que muitas vezes não se faz em Portugal. Porque, a priori, é possível dizer tudo. E portanto, se dentro de, vamos pôr 6 meses, uma avaliação verificar que aumentou a precariedade, então eu penso que deve corrigir, porque eu penso que o combate à precariedade é do interesse de todos, não é só dos trabalhadores, é também interesse da maior parte das empresas. E, portanto, porque a qualificação da mão de obra é umas questões essenciais para o nosso desenvolvimento. E sabemos que uma mão de obra
com excessivo nível de precariedade, não consegue qualificar-se, melhorar as suas qualificações e não consegue competir, muito menos com imigrantes de outros lados, que são necessários, mas que têm um nível de qualificação menor e que aceitam salários ainda mais baixos. Portanto, eu penso que é do interesse de todos que a precariedade se reduza e penso que a forma de ter uma noção do que está a suceder é fazer uma avaliação séria do que se passa. Portugal surge como um dos países com grandes níveis de precariedade. Isto faz sentido num país onde o desemprego neste momento está em níveis historicamente baixos? É natural que... Quer dizer, digo eu que haveria de haver uma preocupação das empresas em reter os seus quadros. Não é? Portanto... Mas nós sabemos que muitas vezes isso não é fácil para uma empresa se não for incentivada a isso. E, portanto, repito, eu penso que, pelo menos para mim, que não tenho nenhuma bola de cristal, sobre o que é que são os efeitos a priori de uma medida destas, eu penso que o essencial é fazer-se uma avaliação séria dentro de um período razoável para ver se, de facto, os objetivos anunciados foram atingidos ou não. Nuno Ribeiro Silva, lidera uma grande empresa, este é um assunto para a Endesa? E enfim, também... como estou na Associação Industrial Portuguesa e um bocado no meio empresarial, é um tema que é muito sentido. E sobre as medidas que foram tomadas, eu estou um pouco na linha do professor Ferreira do Amaral. Eu diria, há muitos outros problemas que afetam a dificuldade das empresas em reterem o talento e em reterem os seus colaboradores e rentabilizarem o investimento que fazem na formação dos trabalhadores. Por exemplo, outro dia, com uma reunião com uma série de empresas ali da zona de Estarreja, que estão a mandar vir pessoas da Polónia, trabalhadores já com algum grau de especialização. Portanto, porque depois há vários segmentos, não é? Uma coisa é, por exemplo, o perfil do trabalhador da restauração, da hotelaria. Outra coisa são trabalhadores já com uma certa qualificação para a área industrial. Diziam-me esses industriais dali da zona de Estarreja que as pessoas vão para ali, contratam-nos algures na Polónia, onde for, mas depois essas pessoas não conseguem encontrar alojamento. São quadros, pessoas já com alguma formação, têm dificuldade em ficar numa vila, numa terra, onde às 9 da noite os cafés estão fechados e, portanto, mais tarde ou mais cedo, querem ir procurar alguma animação quando saem da empresa, ao Porto, a Aveiro, ou a Braga e tal. Ou seja, isto para dizer que há, e podíamos estar aqui uma série de tempo a ilustrar todo um conjunto de fatores que dificultam o segurar os colaboradores nas empresas. Mas isto limita aquela questão do abuso dos contratos a prazo, da contratação não definitiva? O Estado devia começar por olhar para si. By the way, já agora. O Estado devia começar a olhar para si. Porque usa e abusa este mecanismo. Agora, às empresas, a precariedade em geral, como digo, corremos aqui um risco sério de generalizar. Por exemplo, à minha empresa, eu quero segurar os colaboradores. Temos um investimento importante na formação dos nossos colaboradores. Há um processo de aprendizagem que é importante, porque é um segmento com bastante especificidade. E nesse sentido, alguém que venha mesmo com uma formação sólida não entra imediatamente em velocidade de cruzeiro dentro das atividades que a empresa desenvolve, seja na produção, na comercialização de energia, etc. E nós queremos segurar as pessoas e não recorremos a mecanismos de precariedade. Enfim, temos o prazo normal, que nem chega aos 9 meses, de prova da pessoa, de adaptação da pessoa, mas não recorremos. Ou seja, eu acho é que é claramente um domínio em que não podemos ter um tamanho de sapato para todos os setores da atividade económica, para todas as situações. E há muitos outros aspectos que dificultam a fixação dos trabalhadores e uma previsibilidade
das condições em que vão desenvolver a sua vida profissional, que não se confinam ao facto de ditarmos que não se pode renovar o contrato a prazo mais de X tempo ou que o período de experiência isto pode ser um excesso de regulamentação, um excesso de regras? Pode ser, para alguns setores, um excesso de regulamentação. Como digo, é tipicamente daquelas situações em que uma norma aplicável não é aspirina, isto não pode ser aspirina, que não faz bem nem faz mal, antes pelo contrário. Temos que ter mais atenção, digamos, a uma medicamentação mais dirigida e mais específica às realidades de cada setor da atividade económica. Miguel Rodrigues, as leis laborais, este pacote de medidas, desaconselha um empresário a contratar sem termo? Ou melhor, aconselha, obriga-o a contratar sem termo? Será uma melhor opção face a este conjunto de regras? A lei teve aqui algumas alterações, mas entrando aqui um bocadinho também, como estava a dizer, o perfil tipo de trabalhadores do turismo naturalmente há de ser diferente de uma Endesa, de uma empresa mais especializada. Nós, no nosso caso em concreto, já empregamos mais do que 150 trabalhadores, temos dificuldade na contratação. Portanto, estas alterações que ocorreram agora da revisão dos contratos de trabalho da lei laboral, a nós em nada nos afeta, porque há um nível salarial, hoje em dia estabelecido no mercado, que eu considero, pelo menos face à experiência que eu tenho no mercado, que está praticamente em pleno emprego. E, portanto, a minha dificuldade já não é estar a gerir se é contrato a termo ou não a termo, é a contratação. E sejam eles desempregados... Falta mão de obra. Falta mão de obra. A grande dificuldade que tenho, ou seja, o meu nível de preocupação enquanto gestor de uma empresa desta natureza não é as alterações laborais que ocorreram, mas sim onde é que eu vou buscar recursos para fazer face às necessidades que eu tenho. E não... E se pagar melhor, eu não estou a dizer que paga mal, atenção. Não, mas isso é um bom tema. Se pagar melhor, isto é abstrato, obviamente. Se pagar melhor e oferecer a um trabalhador o quadro, não é mais fácil recrutá-lo? Dentro do que é o conhecimento, eu vou participando nas associações todas ao redor desta questão do alojamento local e turismo, de uma forma indireta ou direta, eu vou fazendo parte destas associações e já para tentar ter aqui algum nível de retenção, eu já pago acima da média. Agora, é preciso perceber que o pagar acima da média tem um limite, não é? Porque este mercado, a minha concorrência não é só interna, é externa. E, portanto, também não pode cobrar acima da média aos clientes. Exato, porque eu vou esbarrar sempre no final do dia no preço por noite de cada hotel ou cada apartamento. E este preço por noite de hotel ou apartamento, quem o define é o mercado, seja ele nacional ou internacional. Portanto, nós estamos em concorrência direta também com a parte internacional. E, portanto, estas alterações em nós em nada afetam. Em nada. Agora, eu concordo que não tem que haver... Eu acho que a alteração do mercado laboral tem que ser dirigida a cada segmento e não é uma coisa generalizada, não é? Porque a realidade de uma empresa como a minha é seguramente diferente de uma empresa como a Endesa. Daniel, estas medidas vão no bom sentido, embora eu imagine que conteste a questão do período experimental. Mas antes de ir lá, queria só comentar o que estava a ser dito a nível dos salários. Eu espero que realmente os trabalhadores aqui da empresa recebam acima da média do setor, porque o relatório do Conselho das Relações Laborais mostra que o setor do alojamento e da restauração é o que tem a média salarial mais baixa de todas as atividades económicas do país, mesmo abaixo da agricultura, e portanto acho que isso deve ser algo que deve ser visto com muita atenção, especialmente quando o turismo é um setor em crescimento neste país. E em relação às medidas serem setoriais, isso é um argumento que é sempre usado para se criar exceções para este setor e depois para aquele setor, e depois essas exceções são alargadas a todos os setores, infelizmente, para estimular a contratação precária. E é algo que o Governo pôs exatamente nestas alterações que entraram em vigor a 1 de outubro. Porque não é só o período experimental, é o que se tem falado mais, mas a alteração até mais gravosa, nós queremos, é a nível dos contratos de muito curta duração, porque era algo que era restringido à agricultura e ao turismo, com a lógica de que são atividades sazonais, apesar do turismo hoje em dia já não ser,
E o que foi introduzido nestas alterações foi alargar a todos os setores a possibilidade dos contratos de muito curta duração. E é algo que estamos, obviamente, frontalmente contra. É verdade que há medidas positivas e por isso é que o Governo diz que as alterações são uma medida de combate à precariedade, porque restringiu algo que nós defendemos desde 2015, quando publicámos um plano de emergência contra a precariedade, a restrição do limite dos contratos a termo e, sobretudo, a restrição do trabalho temporário, que é algo que afeta cerca de 100 mil trabalhadores em Portugal e que até este ano não havia limites nas renovações e, felizmente, agora passou a haver. Portanto, essas medidas positivas que o Governo já tinha acordado, graças aos acordos parlamentares que tinha feito, com outros partidos no Parlamento, depois foi negociar na concertação social outras medidas, nomeadamente o período experimental e os contratos de muito curta duração, e o que resultou foi aqui uma miríade de mudanças, umas que vão no sentido de restringir a precariedade, outras que vão no sentido de promover. E contas feitas acha que pode ou não restringir a precariedade? Temos que aguardar, lá está. As alterações já entraram em vigor a 1 de outubro. Que era necessário restringir o trabalho temporário, acho que isso era óbvio e acho que isso pode ter efeitos positivos. E que Portugal tem uma taxa de contratos não permanentes de 22%, que é 8 pontos acima da média europeia, e, portanto, alguma coisa tem que ser feita, porque não se percebe porque é que Portugal lá ter uma taxa de contratos não permanentes 50% acima dos outros países, da média europeia. Não há razão para isto acontecer. Nós publicamos agora um novo plano, medidas de restrição da precariedade para esta legislatura. Achamos que tem que haver uma regulação muito mais forte do trabalho temporário e de regulação de trabalho por plataformas, que é algo que também o Governo também introduziu no seu programa e esperemos que o Governo leve adiante. Em relação só à avaliação das medidas, com certeza que terá de ser feita, mas as medidas que foram introduzidas no tempo da Troika, essas já passaram muito tempo e podemos avaliar os seus efeitos e sabemos que teve efeitos muitíssimo negativos a nível salarial e o Governo do Partido Socialista não quis até agora reverter as medidas sobre a contratação coletiva, a caducidade, as medidas sobre o pagamento de horas extraordinárias, sobre os dias de férias que foram retirados, o embaraçamento dos despedimentos. Todas essas medidas foram introduzidas no Código do Trabalho pelo Governo PSD-CDS. Passados 4 anos de governo do Partido Socialista, continuam na legislação do trabalho e já passaram vários anos para sabermos os seus efeitos e já é a altura de elas serem retiradas do Código do Trabalho. Eventualmente o balanço que se faz não é necessariamente... Nem toda a gente faz o mesmo balanço, vá. Pois, está bem. Pode-se dizer. Com certeza. Bom, infelizmente em Portugal a gente tem sempre de distinguir o universo legal e depois o universo real. E eu penso que independentemente da leis laborais, as questões inspectivas na parte do trabalho e também as questões sociais relativamente aos tribunais de trabalho, penso que devem ser maior atenção, porque muitas vezes há um desfazamento entre o que é a lei, boa ou má, não interessa agora, e depois a realidade. Isto é muito importante, só se puder comentar. A Autoridade de Condições de Trabalho necessita de ter mais inspectores para ter mais capacidade inspectiva e felizmente foi revista a Lei de Combate à Precariedade, inicialmente em 2013 e agora revista em 2017, que dá mais segurança às pessoas abrangidas por esses processos de regularização que têm contratação indevida através de falsos recibos verdes, falsas bolsas, falsos estágios, mas precisamos que a ACT e o Ministério Público atuem mais sobre essas situações e defendam os trabalhadores que têm direito à sua regularização. Professor João Ferreira do Moral, já não nos resta muito tempo, o tempo voa de facto, e há um quarto tema que eu queria discutir, que foi a mudança aparente do paradigma do sindicalismo que ficou mais notória com a greve dos motoristas de matérias perigosas. Um sindicato independente que praticamente parou o país. O sindicalismo mudou. Isto é prova de que há uma mudança estrutural no sindicalismo? Não sei se pode dizer isso. Penso que ou foi um caso isolado? Não lhe sei dizer, penso que ninguém neste momento sabe se será um caso isolado ou não. Opinião. Mas a minha opinião é que não há razões para supor que seja mais do que isso. De facto, foi um caso muito localizado.
numa situação muito especial e penso que não me parece que o movimento sindical português vá seguir esse caminho necessariamente. Pode ser que surjam outros casos, mas eu diria que é cedo para se admitir isso. Agora, que é evidente que é natural que os trabalhadores de uma determinada área, de um determinado setor, tentem tirar o maior partido possível da sua situação de poder quando têm um poder efetivo, é natural, isso se deu, mas também é natural que se tomem medidas contrárias. Portanto, eu diria que o que infelizmente se deu nas últimas décadas do movimento sindical foi a redução, de facto, dos trabalhadores sindicalizados, e isso é que foi a grande mudança, infelizmente, para pior. Se este agora se transforma num sindicalismo de exercer mais diretamente o seu poder, penso que é prematuro, embora haja o caso mais tradicional dos estivadores, que já é tradicional, e agora este caso. Se haverá outros casos ou não tenho capacidade de... Ribeiro da Silva, 30 segundos, muito rapidamente. Bom, como é que vê isso? Porque também queria ouvir a vossa perspectiva para 2020 e já estamos com muito pouco tempo. A enfermagem, etc. Então, muito rápido, o que eu penso é que a diminuição do peso dos sindicalizados, a grande responsabilidade é dos próprios sindicatos, que mantêm uma leitura absolutamente anquilosada e eu diria de idade média da luta de classes. O controle partidário dos sindicatos faz com que as pessoas, os trabalhadores, as pessoas, comecem a sentir que são instrumentos das jogadas e das oportunidades e dos timings dos interesses dos partidos, nomeadamente no caso, obviamente, do Partido Comunista Português, e a partir daí não estejam para estar a alimentar funcionários do partido a serem pagos pelos sindicatos e com as suas cotas, e há, de facto, se não se quer, o sindicalismo, e eu li tudo sobre o assunto, garanto-lhe, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Rosa de Luxemburgo, Gramsci, li tudo. Agora, e o sindicalismo que salvou o capitalismo, se não fosse a contestação dos trabalhadores, por certo, tudo acabava em rupturas sociais justificáveis pelas condições de trabalho, em particular no início do século e no final do século passado XIX e XX. Agora, a grande responsabilidade da perda do poder dos sindicatos convencionais é a instrumentalização que são vítimas por parte dos partidos políticos. Miguel? Eu, relativamente aos sindicatos, não tenho grande experiência, porque nesta área do turismo, basicamente, há acordos coletivos de trabalho, portanto, não há um sindicato que tenha o poder ou que vá recolher a força dos trabalhadores. E, portanto, a minha opinião é muito reduzida nesta matéria, em termos de experiência. Não ganho matéria a acrescentar. Daniel? Queria reforçar o que o professor Ferreira do Amaral disse, que as taxas de sindicalização em Portugal são baixíssimas e esse é algo que deve ser combatido e revertido energicamente. Em relação ao que foi dito sobre o anquilosamento dos sindicatos, tenho que refutar isso também energicamente, porque hoje em dia não há falta de escolha de sindicatos em Portugal. Até temos uma proliferação de sindicatos, infelizmente não tem levado a taxas mais elevadas de sindicalismo. 17 sindicatos na polícia, quer dizer... Pronto, lá está. Então não se pode dizer que estão todos controlados por partidos. É jogo de oportunismo. Ou temos 17 partidos diferentes a controlar cada um desses sindicatos, ou então porque é que um partido há de precisar de controlar tantos sindicatos em simultâneo. Não parece que tenha qualquer lógica. Em relação à greve dos motoristas, creio que ficou a nu que, seja às horas extraordinárias, seja aos descontos para a segurança social, há uma série de legislação e de obrigações das empresas que não estavam a ser cumpridas e que, pelo menos, esta greve pode ter criado algumas dificuldades aos portugueses, mas acho que temos de estar solidários com a luta desses trabalhadores e, sobretudo, denunciar a prepotência do governo, que quis restringir o direito à greve, pondo militares no lugar dos grevistas, e isso é algo que esperamos que não se volte a repetir. Muito rapidamente, de forma telegráfica e numa palavra, professor João Ferreira do Amaral, vamos ter um ano de 2020 bom? Mais do mesmo. São 3 palavras. Ribeiro da Silva. Julgo que sim, com o fator eleição do presidente americano
que pode vir a tornar ainda mais volátil estas mensagens que aparecem e que influenciam o ambiente económico, mas de qualquer maneira o ano em princípio acaba com um bom sinal, porque decorrente desta questão de diminuição das barreiras alfandegárias entre a América e a China, já houve, por exemplo, hoje um aumento do preço do petróleo, supondo que a atividade económica vai manter uma certa dinâmica para o próximo ano. Miguel, numa palavra, temos mesmo acho que sim, acho que o ano, no que diz respeito ao turismo, vai ser um ano, é um desafio, vai ser um desafio, um ano altamente competitivo, interno e externo. Portanto, mas eu quero acreditar que sim, que vai ser um bom ano. Daniel? Queria dizer que nos nossos desejos para 2020 estão que o Estado finalmente acabe o programa de regularização de precários do Estado, que já deveria ter acabado em 2018 e já vamos para 2020. E que o Governo tem responsabilidade sobre este programa e continua a não resolver e deveria corrigir as situações que foram decididas ao arrepio da lei. E também que se introduz a reversão das medidas introduzidas no tempo da Troika seria positivo para todos os trabalhadores, até porque a precariedade puxa os salários para baixo e Portugal precisa que os salários subam significativamente. E sobre isso há consenso absoluto. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença nesta edição especial. É tudo, nós regressamos em janeiro, neste horário, como habitualmente, com o Tudo é Economia. Tenha umas ótimas entradas e um excelente ano de 2020.